Quem achou Lucas capítulo 10, versículo 25 da glória? Amém. Hoje é um culto de libertação. E pedi para que os irmãos convidassem alguns de vocês que foram convidados nessa noite e que estão aqui junto conosco, não para fazermos festa, não para simplesmente estarmos juntos de um local ou confraternizarmos de algo natural, não. Nós viemos hoje aqui para falar sobre o sobrenatural de Deus. E essa palavra ela vai se assemelhar a 1 Coríntios capítulo 13, que ela singula, ou fica no singular do amor. O apóstolo Paulo ele chega a escrever aos Coríntios que você pode ter o dom de transportar montanhas, pode ter o dom da cura, você pode ser constituído de todos os tipos de milagres através da tua boca, mas o maior entre todos os dons é o dom de amar. E quando você consegue amar sem interesse, amar sem uma razão própria, mas amar mesmo no fundo do coração como Jesus nos amou, aí esse amor ele é transcendental. E aí essa palavra ela faz uma analogia a este livro de Coríntios. Então essas cartas paulinas, como elas são ditas, as cartas de Lucas, porque ele foi moço de Lucas, ela retrata muito bem em relação ao amor ao próximo, a nós sermos firmes e fiéis na presença de Deus, mas amando uns aos outros. A Bíblia diz no mandamento de Deus: amará o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E é sobre isso que vamos falar um pouco nesta noite. E espero que Deus possa trazer uma visão desta parábola que Jesus ele lançou ali em Jericó, para que nós possamos entender um pouco do que ele quis falar naquele fatídico dia. Amém? Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, significa rabi, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e os espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo foi, e movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dos dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse:
o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazes da mesma maneira. Amém? Amados, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Também é a cidade mais baixa do mundo. Diferente de Jerusalém, que ela era mais alta, bem mais alta do que Jericó, que fica a 800 metros do nível acima do mar. Jericó é a cidade onde Jesus, antes da sua morte, passou, acho que uma semana antes. E dentro dessa Jericó, Jesus ele curou Bartimeu e mais 2 cegos, e teve um encontro com Zaqueu, lá em Lucas 19, que mudou toda a trajetória da vida de Zaqueu, perdão. E neste momento, um doutor da lei faz essa pergunta tentando confundir Jesus. E ele era conhecedor de 613 leis, 248 positivas e 365 negativas. 248 leis que os homens podiam fazer e 365 que os homens não podiam fazer. E esse certo doutor da lei, ele conhecia todas essas leis. Então ele, tentando pegar Jesus de uma falha, ele faz essa pergunta para Jesus. É por isso que em primeira instância Jesus pergunta a ele: você conhece a lei? Conhece o Pentateuco? Conhece o Alfa, que é o Gênesis? Conhece o Ômega? Porque ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Estou falando desse mesmo que falara com esse homem neste mesmo dia. E quando Jesus ele usa esta parábola, geograficamente em Israel, esse caminho, ou esse suposto caminho que Jesus disse que o homem descia de Jerusalém para Jericó, era um caminho onde o povo ia para encurtar o caminho. Eu vou dar um exemplo. É como se você viesse para a igreja e tivesse saindo dali do setor 1, tivesse um caminho por dentro do mato, e você viesse por aqui, porque era mais rápido do que você ia rodear para vir. Só que esse caminho era um caminho perigoso, era um caminho onde havia assalteadores, era um caminho meio que íngreme, a ladeira e pedregoso. Mas as pessoas optavam a vir por ali, porque diminuía o caminho. E Jesus ele usa esta parábola, porque naquela época, naquele local, havia alguns salteadores de fato, e ocasionalmente aconteciam esses tipos de situações. E quando aquele homem tenta pegar Jesus, Jesus vai apresentar a ele algo fantástico. E nessa história que nós acabamos de ler, ela é como se fosse uma pergunta para cada um de nós hoje, nesse mundo tenebroso, violento, o mundo egoísta do qual nós estamos vivendo. E é uma pergunta simples: quem é o teu próximo? Eu acredito que a maioria de vocês aqui que moram em prédios, em apartamentos, tem pessoas que vocês passam que nem bom dia dão. Talvez vocês nem se conheçam, porque o mandamento que Deus deu com força e poder, amará o teu próximo como a ti mesmo, ele hoje é anátema na vida do homem. Eu me lembro que em 1988 e 87, quando eu morava ali no bairro em Campinas de Pirajá, quando morria uma pessoa, era uma comoção extrema durante uma semana, Júnior, acredito. Ninguém ligava a televisão, ninguém ligava a rádio, e era algo, sabe, bastante comovente. Diferente dos dias de hoje, que um ser humano para outro tem menos valor do que um cachorro, de que um passarinho, de que um animal de estimação. Tem pais que eles amam mais os seus cachorros, os seus carros,
os seus animais do que teu próprio filho. Mas Jesus, ele quer trazer de volta hoje, em nossa geração, o amor a esta pessoa que está aí do teu lado, que você nem conhece direito. E Jesus, ele quer nos tratar como verdadeiras ovelhas de um verdadeiro pastor que deu a vida na cruz do Calvário. E ele consiste em dizer para que todo aquele que nele crê não morra no inferno, mas tenha vida eterna nas hóstias celestial. E esse irmão que está do teu lado aí, ou na tua frente, ou na tua retaguarda, ele é de suma e grande importância para Deus, a ponto de Deus dar o teu unigênito filho para que ele morresse na cruz, no Calvário, pela vida dele e pela vida dela. Talvez do teu vizinho que você não gosta, talvez do teu colega do trabalho que você odeia, talvez do teu irmão da igreja que vive em disputa com você, ele ama. E ele, quando ele usa essa parábola, ele destaca aqui algumas situações e personagens, e eu vou dizer aqui antes de eu dar a conclusão, e nós vamos ler em cima do tema, que os judeus que descia de Jerusalém para Jericó, ele representava o homem gênero. O salteador, ele simbolizava o pecado, ou o próprio diabo. As margens da estrada significa o homem caído. O levita e sacerdote, eles representavam a lei. O bom samaritano é Yeshua, ou Jesus Cristo de Nazaré. O azeite e o vinho, o cuidado dele com a vida de cada um de nós. O jumento ou a montagem qual ele pôs aquele homem para levar até o determinado lugar, significa o evangelista, o presbítero, o diácono, a diaconisa, o missionário de Deus. A hospedaria, ela simboliza a igreja de Deus. E o hospedeiro da hospedaria é o pastor. E as duas moedas significam o batismo nas águas e a santa ceia até que ele volte. Então, quando Jesus ele menciona essa parábola, nós vamos ler vagarosamente e nós vamos entender. Ele fala sobre um amor inegociável, um amor incondicional. Você pode amigavelmente dar um tapinha assim no ombro do seu amigo à direita e da esquerda e dizer: Jesus te ama. Vá sem vergonha, diga: Jesus te ama. Diga: eu queria te amar como ele te ama. E aquele doutor da lei, ele chega tentando Jesus, e a Bíblia vai dizer que quando ele tenta Jesus, Jesus pergunta a ele sobre a lei, e aí Jesus lança esta parábola. E Jesus diz assim: e vinha descendo de Jerusalém, versículo 30, um homem para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, quais despojaram e espancando, se retiraram, deixando no meio, ou que meio morto, desmaiado. A Bíblia vai dizer que vinha o sacerdote com sua estola sacerdotal, cumprindo os mandamentos da lei. Ele não podia tocar em um homem impuro ou ensanguentado, porque dizia ele em teu coração: eu obedeço a lei, e a lei ela me traz agora o direito de eu não socorrer esse homem. Mas lá na igreja, no cenáculo, no templo, talvez ele estivesse pregando nesse fatídico dia sobre o amor à criatura humana. Mas quando ele desce para aquele lugar, ou daquele lugar,
ele se depara com a pessoa necessitada, e no teu coração ele observa mais a lei, mais o teu egoísmo, mais as tuas conquistas, do que aquele homem caído no chão. Da mesma forma, representando a lei, o levita, um dos homens da tribo de Levi, vamos usar assim, ou um adorador, desce, e quando a Bíblia fala que ele passou de largo, é porque eles fizeram este movimento. O homem estava lá e eles passaram de longe, porque no teu coração eles foram impedidos de ajudar aquele homem. Mas desceu um samaritano, segundo a lei, a Bíblia, não se davam com os judeus. Já expliquei diversas vezes aqui, os judeus achavam que o Deus e o Cristo era só dos judeus. Assim como os samaritanos criam que um bezerro de ouro, qual foi feito pela mão do homem, que foi quem tirou o povo do Egito, e nós sabemos muito bem, quem tirou o povo do Egito foi a mão poderosa de Deus, na direção de Moisés, e posteriormente sobre as responsabilidades de Josué. E esta Jericó, que é citada por Jesus, ela fora amaldiçoada pelo próprio Josué, pedindo permissão a Deus. E esta cidade, todos os primogênitos dos homens, assim, se ela fosse reconstruída, morreriam de alguma enfermidade. Alguns chegam a dizer que o pai de Timeu, que Bartimeu significa filho de Timeu, filho de Timeu, ele era muito rico, era dono de tâmaras ou palmeiras naquela cidade, mas o filho, porém, era amaldiçoado. E nenhum dos sacerdotes ou profetas se ousaram a fazer algum milagre em Jericó, a não ser depois da passagem de Cristo, porque quando ele entra em Jericó, ele encontra Bartimeu e o cura. Dentro da Jericó, ele vai e encontra Zaqueu e o liberta. E quase no final da saída de Jericó, ele cura mais 2 cegos. Só que nesse momento que ele anuncia esta parábola, ele está testando o meu e o teu coração. Qual o nível de amor ao próximo que está hoje instalado no teu coração? O amor que você tem é para dar vida? É para liberar o perdão? Ou para matar e continuar com ódio por algum problema que teve? Porque hoje nós vivemos em um mundo, em uma geração de problemas existenciais diários, que muitos deles levam a assassinatos e coisas dessa natureza. Mas nós que ouvimos a palavra de Deus, temos que em todo tempo semear o amor, plantar a gratidão, para colher a graça de Deus sobre nossas vidas. Então o que é que Jesus queria dizer com isso? O diabo ali atormentou um homem nas drogas, ou a mulher na prostituição, ou um homem nos vícios do alcoolismo, ou do homicida, ou do latrocida. E você vê aquele homem naquela situação, passa por uma boca de fumo, onde em São Paulo é conhecido como biqueira, passa em uma porta de bar, onde vê vários alcoólatras, passa em um prostíbulo, ou em casa de prostituição, onde vê várias prostitutas. E nós temos a mesma reação que o levita e o sacerdote. Egocentricamente, com a Bíblia embaixo do braço, passamos que não damos nem atenção. E quando Jesus ele fala sobre aquele samaritano, e ele usa a palavra de íntima compaixão, nós vamos ver isso quando ele usa com o filho da viúva em Naim, e também quando ele usa ali em Betânia, quando ele vai ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que ele chega a chorar, porque ele teve íntima compaixão. Sabe o que é isso? É amor ao próximo,
é sofrer com que o próximo sofre, é chorar com que o teu próximo chora, é lamentar com que o teu próximo lamenta, e não viver olhando só para o teu umbigo, só para as suas consequências, só para os teus atos, para as tuas conquistas. Não, é para quando você ver alguém caído, é para quando você ver alguém nas drogas, é para quando você vê alguém no homicídio, é para quando você vê alguém no tráfico, é para você não tomar a atitude dos levitas, porque maior do que a lei é aquele que as criou, e ele, quando desce, ele desce para curar. Não há diferença entre mim e nenhum de vocês que estão aqui para Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então, quando o judeu descia, que representa o homem, e nós estamos descendo em ladeira abaixo há muitos anos, há décadas, nós estamos passando por um momento obscuro, onde a ganância tem tomado a cabeça das lideranças do nosso país, dos nossos estados, 26 estados, e ainda lá Brasília, Casa Federativa, onde eles só pensam em si, onde o homem diz assim: olha, o que é meu, e o que é seu é meu também. É assim que esses homens pensam, egoístas, transgressores, e vivendo vidas obscuras, onde também, em uma nação onde nós vivemos, que a maioria da população diz assim: olha, o que é meu, o que é teu, cuida do que é teu, que eu cuido do que é meu. Mas Jesus, Ele usa em teu coração o sentimento do bom samaritano, e Ele diz assim: olha, o que é meu, mas pode ser teu, e o que é teu, se eu ainda puder ajudar, eu te ajudo para que você multipliques mais, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então a Bíblia diz que passou ali o sacerdote, o levita, e o homem ficou lá ensanguentado, devido ao cumprimento das 613 leis. Ele disse: eu não pego neste homem. Mas a Bíblia diz que desce o samaritano, e Jesus se apresenta ali como um bom samaritano, e pega azeite, e pega o vinho, e começa a cuidar. E é assim que Ele faz. Ele pega você, como pegou muitos que aqui estão, pegou nas drogas, na prostituição, na mentira, no homicídio, sabe, no lesbianismo, no homossexualismo, e Ele tratou com azeite, e Ele tratou com vinho, e Ele pegou e botou nas costas de um jumento, ou seja, aquele que já levou a palavra para muitos de vocês, assim como levou para mim, e aquele que foi enviado por Deus, que te convidou nesta noite, é semelhante a esse jumento, a esta mula, aquele que colocou sobre suas costas a responsabilidade de te convidar para que você viesse à hospedaria nesta noite. É porque é na hospedaria que você é cuidado, é como se fosse um hospital clínico espiritual de Jesus, onde Jesus instrui o hospedeiro, que é o pastor, a levar a mensagem da fé, a mensagem da coragem, a mensagem da retidão, a mensagem do perdão, a mensagem do amor, para que você possa ser curado, tratado da ferida da criatura, para quando sair de lá, sair como filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E Ele diz assim: ó, cuida dele. E a Bíblia diz que ele dormiu lá por uma noite, na hospedaria, no mesmo lugar onde ficou o homem. Jesus ficou no sepulcro
e dormiu lá 3 dias. E diz a palavra que quando aquele homem no dia seguinte ia partir, deu 2 moedas. Toma aqui. Cuida dele. Quando eu voltar, eu pago tudo. As moedas simbolizavam o batismo nas águas, que eram 2, e o que nós vamos fazer no próximo domingo, que é a ceia do Senhor. Ele disse: comei e bebei, é a minha carne e meu sangue que é partido e derramado por vós, e fazer isso até que eu volte. Então ele disse: trata das minhas ovelhas, como ele disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Depois da ressurreição, Pedro, claro, ele cuida das minhas ovelhas. E ele perguntou por 3 vezes a Pedro, e a palavra era a mesma, porque todos nós somos ovelhas do aprisco de Deus. E ele não ia deixar e não deixou nenhum de nós desamparados. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui na hospedaria de Deus, para ser tratado pelo hospedeiro, para que quando você esteja curado, ele possa voltar. E quando ele voltar, está lá em Apocalipse, ele vai arrebatar a igreja dele. Aí Jesus pergunta a ele no final: quem que você acha que usou de misericórdia com aquele traficante, com aquela prostituta, com aquele ladrão pedófilo, com aquele homossexual, com aquela lésbica? Aqueles que iam para a igreja corriqueiramente, passava por ele e por ela, e não tinha coragem de lançar a palavra, e não tinha coragem de colocar sobre suas costas como um instrumento de levá-lo até a igreja. Ou como aquele que passava por você todos os dias, dizia: meu irmão, tudo bom? Bom dia, pai, Jesus te ama. Deus seja contigo, meu amado, nesse trabalho, nesse dia que você vai. Que Deus te proteja, te guarde, te livre de todo mal e te traga. Porque quando você chega na hospedaria, na igreja de Deus, é para você ter consciência que nós temos que ser imitadores de Paulo, como Paulo foi de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10:11, se não me falha a memória. Pastor, como é que eu sinto esse sentimento? Como é que ele brota em mim? É quando você se colocar no lugar do outro. É quando você começar a pensar o pensamento do outro, a viver o sofrimento do outro, e ver que você é tão necessitado quanto ele é tão necessitado quanto você. E não porque talvez ele fez algo com você um dia, você criou um ódio, uma ira, da qual você não possa perdoar, para que você possa ensinar a ele que o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor, como é que nutre esse sentimento dentro do homem? É quando você se esvazia completamente de toda imundície, de todo pecado, de toda avareza, de todo egoísmo, e começa a se preencher do Espírito Santo de Deus. Aí você diz assim: pastor, já chamei 364 vezes aquele homem durante o ano para a igreja. Aí no dia 31 de dezembro, de 2021, você chama de novo os 365 dias, porque você está cumprindo aquilo que Jesus mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Porque em mim e em você, se não tiver amor, não adianta, não vai ser por obras que nós seremos salvos, não, igreja, mas sim pela graça de Deus. E que é que Deus vai se agraciar de mim e você, se nosso coração ele só contém ódio, egoísmo, mentira, falsidade contra outras pessoas? E
quantas pessoas eu vejo falar, e vou dar exemplos, que aqui tem muitos que ainda não são evangélicos. Esquece essa conversa de que fulano ali é crente e anda fazendo bobagem. Para ser crente igual a ele, eu prefiro ficar no mundo. Esquece, a salvação é individual. Se aquele fulano ali é crente, aquela fulana ali é crente e não faz a vontade de Deus, eu vou entrar na igreja e vou mostrar a ele o que é ser um verdadeiro adorador. Eu vou mostrar ao meu vizinho que diz que é crente, eu vou mostrar a minha vizinha que diz que é crente, que eu vou entrar e vou dizer a ela: ser adorador é isso. Não era aquilo que você vivia e vive na sua vida, não. Ser adorador tem que ter transformação de vida. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, não segue o caminho do homem, não. O caminho do homem é perdição. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, não vai na mentira do homem, não, porque Ele já é a verdade. E quando Jesus diz que Ele é a vida, porque o homem não pode te dar a vida eterna, mas Ele é a vida eterna sobre a sua vida. Então não segue o rumo de outro homem, não, sabe? Porque o salmista 121 ama esse salmo. Ele, quando vai naquela viagem ao Monte Sião, que anualmente eles vão para lá agradecer a Deus pelo milagre, pela libertação que Deus faz. Era uma viagem também complicada, e muitos partiam de longe. E quando eles chegavam já num determinado lugar, via montanha de um lado, montanha do outro. Aí o salmista mesmo fala: ei, eu olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aí ele mesmo se responde: o meu socorro não vem de homem, o meu socorro não vem de mulher, o meu socorro não vem de esposa, o meu socorro não vem de marido, o meu socorro não vem de filho, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você quer ver uma coisa? Onde foi que vocês já viram enterrar duas pessoas no mesmo caixão? Alguém já viu isso aqui? Levanta a mão aí. Se aqui, para a nossa matéria podre, que depois de 4 dias ou 3 já entra em grande estado de decomposição, entra um por um no caixão, no céu não é diferente. Cada um entrará conforme a vontade de Deus nos céus, para que sejam moradores celestiais. Então tem que haver entre você e esse seu irmão que está aí do lado amor, um sentimento diferente, sem interesse, sem malícia, sem maldade, sem segundas intenções, mas amar de verdade mesmo, amar com sentimento puro, nutrido pela vontade de Deus. Olhar para o teu irmão: poxa, mas eu não conheço ele. Porque você não conhece, tem que fazer bico, tem que fazer cara feia, tem que ser mais macho do que ele, ou mais fêmea do que ela. Não precisa que conheçamos para que sintamos o amor por outra pessoa. Eu te conheço, meu irmão, mas eu te amo em Cristo Jesus. Esse é o sentimento de Cristo. Não é só com os que eu conheço que eu vou tratar bem, que eu vou acariciar, que eu vou falar: eu te conheço, meu amor, mas eu te amo em Cristo Jesus. Que saudade. O que é isso? É você olhar para a pessoa como se estivesse olhando no espelho. Quando a gente se olha no espelho, que a gente vai sair, não é bonitão? A gente se arruma todinho, pintinha o cabelo. Quem tem barba dá uma tapa na barba, dá um tapinha no cabelo e se olha, levanta. E aí fica no espelho se olhando: poxa, eu estou bom. É assim que eu tenho que olhar para Neemias. Não é eu, mas é ele. E da mesma forma que eu tenho que me achar bonito, que eu tenho que me achar, louvado seja Deus, confortável para ir para algum lugar, eu tenho que sentir isso por ele. É o amor de Cristo, Bruno. Não adianta eu amar a Bruno e não conseguir amar a Ramine, a esposa dele. Não adianta eu amar a Bruno e não amar esse rapaz porque eu não conheço. Ou talvez porque chega aqui como vem de vez em quando os traficantes que matou porque fez. E daí? Quem sou eu para julgar? Ela mandará. Eu tenho que amar com o amor de Cristo Jesus.
Quando ele chega no mar ali, que Pedro, Tiago, João estão pescando, e passaram uma noite pescando e não conseguiram pescar nada, e eles viviam, Paulo, da pesca. Jesus volta lá de novo, pela manhã, põe o barco. Ele, rapaz, nós somos pescadores aqui há anos. Ficamos a noite toda, hoje não é dia de peixe não, a lua foi cheia, a lua nova, a lua minguante. Nós conhecemos, nós vivemos disso. Não é para perder tempo, ninguém perde tempo andando atrás daquilo que Jesus mandou. E eles vão lá, sabe, Wagner? E põe o barco de novo, e o barco volta de uma forma que teve que ter outros barquinhos para ajudar, porque a quantidade de peixe era grande. Aí Jesus disse assim: agora vem cá, eu quero fazer de vocês pescadores de almas. E para ser pescador de alma tem que ter amor ao próximo. Não tem que ser crente na igreja, aí chegar em casa ficar brigando com o vizinho. Não tem que ser crente da igreja, chegar em casa e dar falso testemunho à esposa, ao marido, aos filhos. Não tem que ser crente na igreja e no seu trabalho ser uma negação, como exemplo para os seus colegas de trabalho. Não! Você tem que amar com amor Cristo Jesus. Aí Jesus diz: aquele doutor da lei, você quer me pegar? É. Eu conheço um dia de hoje como 1000 anos diante de você, e você quer me pegar com 613 leis bobas, das quais eu mesmo criei. Quem é teu próximo agora, depois dessa parábola que eu lancei? Ah, Senhor, é aquele samaritano. Aí eu vou parafrasear. Jesus disse: pois eu sou aquele samaritano. Eu sou aquele que justifica as coisas das quais está perdida pela mãe, pelo pai. Quando a mãe diz que não aguenta mais o filho nas drogas, eu entrego nas mãos de Deus. Como diz assim: se morrer com ele, eu entrego nas mãos de Deus. Mas Jesus disse: não. Aquilo que não tem jeito para a sociedade, aquilo que não tem jeito para a nação, aquilo que não tem jeito para a comunidade, aquilo que não tem jeito para a família, eu trago a hospedaria e levo ao hospedeiro, e eu vou tratá-lo e curá-lo, e eu vou dar 2 moedas, porque ele vai ser batizado nas águas, ele vai sair todo final de mês, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, já está pago, porque lá em Gólgota ele disse: Testelestai, está consumado. Eu paguei. Não mandas. Eu já paguei. Mas pastor é maconheiro, eu já paguei. Pastor é latrocina, assalta e mata, eu já paguei. Pastor é homossexual, a Bíblia condena, mas Jesus diz: eu já paguei o preço. Eu já paguei o preço, porque eu amo como vocês não entendem. Ele é tão Deus. Eu imagino naquele dia, Júnior, como muitos soldados ficaram no entardecer, ele na cruz, apregado por aqueles próprios homens, e ele olhando para aqueles homens, e aqueles homens olhando para ele ensanguentado, e nos últimos momentos de vida, Dimas e Dimas, um consulta a Deus, ou o próprio Cristo, se Jesus poderia levar quando adentrasse nos céus. O outro tenta julgá-lo e dizer: diz que é filho de Deus, porque não salva-te a ti mesmo. Mas ele olha para baixo e vê aqueles soldados que chicotearam ele, puseram coroas de espinhos, apregaram ele naquela cruz, e diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
porque tinha que se cumprir as escrituras. E nós estamos desfocados desse amor, desse tratamento, sabe? Dessa percepção de a pessoa olhar é mal, é ruim, e eu dizer não, é bom, tem jeito, a transformação. Se Jesus pagou o preço é porque está pago. Satanás não pode fazer barganha. Pode não prestar para você, pode não prestar para ela, mas para Cristo presta. E eu tenho que ser imitador de Paulo como ele foi de Cristo. E está no momento de a gente mudar os nossos pensamentos e parar de vir para a igreja por vir, sem conseguir perdoar seu irmão, sem conseguir amar seu irmão, sem conseguir viver o sofrimento do seu irmão, mas vindo para a igreja com sentimento egocêntrico de pensar só em você mesmo. Ele está dizendo nessa noite: eu quero mudar corações aqui nesse lugar. Eu costumo falar isso aqui de uma forma irônica, né? Mas se eu morrer hoje, não sei se no coração dela vai chegar um outro varão para tomar o meu lugar em minha casa. Isso é de uma naturalidade tremenda, porque ela ainda está jovem, ela ainda tem vida para viver. Eu não estou mais com ela se eu vier a morrer. E quem sabe o cara não vai usar o meu carro, minha roupa, minha cama, minha casa. Ou seja, nada disso tem valor. O que nós temos que valorizar é um amor infinito, incondicional, que Ele deixou como herança para cada um de nós. Eu vejo irmãos passar por irmãos, não dá nem a paz do Senhor. Eu vejo irmãos passar por pessoas que aqui na igreja dá até paz do Senhor, mas quando chega na rua vira a cara como se você fosse alguma coisa. Você não é nada. Eu vejo irmãos passar por mendigo e não ter coragem nem de chegar perto, né, Poli? Como a gente chega e faz um trabalho, eu abraço, pode estar sujo, pode estar fedendo a carniça, eu não quero nem saber. Se ele estiver leproso, se ele estiver doente, e Jesus quiser passar a doença dele para mim, ele vai passar, mas eu não vou deixar de abraçar porque ele está fedendo. Quando você pisa com seu pé em alguma fezes, ou você põe em algum lugar com a mão suja, você não lava suas mãos depois, porque você não pode abraçar ele depois de tomar banho em casa, mas abraçar mesmo com o abraço de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira natureza cristã. Todo homem, todo ser humano tem duas naturezas. Uma natureza miserável, eu também tenho, todo ser humano tem uma natureza terrena, uma natureza com visão, sabe, secular, com visão limitada. Mas todo ser humano tem uma natureza espiritual, que se der lugar a Deus, essa natureza espiritual, você vai poder enxergar os céus, você vai poder enxergar os horizontes, porque Ele te levará até lá. Ah, porque eu não conheço. Porque você não conhece, você não pode dar um bom dia. Ah, porque eu não tenho intimidade. Porque você não tem intimidade, você não pode fazer uma amizade. Ah, porque é mal. Porque é mal não pode se tornar um bem. Quem somos nós como adoradores de Cristo nesta geração? Porque talvez temos uma coisinha melhor, temos um carrinho, temos uma roupinha melhor, e porque passou por alguém rasgado, e porque passou por alguém andando, olha, ou melhor dizendo, e vira as costas. Nós temos que mudar esse pensamento, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Eclesiastes capítulo 3. Então hoje tem gente que pode estar por cima, gozando de plena saúde,
vivendo um casamento excepcional, tendo uma vida financeira abençoada, e passar por alguém que está passando por alguma crise existencial no casamento, por algum problema financeiro, por algum problema de saúde, e às vezes você passa até de longe com medo de pegar aquela doença, passa de longe com medo daquela pessoa pedir um dinheiro, ou precisar de você por alguma coisa, e aí o mundo ele faz isso, e nessa virada do mundo você pode perder tudo, e aquela pessoa pode ter uma transformação de vida e bater em tua porta. Egoísta! Egoísta! Toma aqui um dinheiro para comprar teu alimento. Toma aqui um remédio para medicar o teu filho. Toma aqui uma roupa para que você não vista a mesma todos os dias. Porque o verdadeiro adorador, ele tem esse sentimento dentro dele. E o culto de libertação, ele serve para isso. Aquele homem tentou, eis que ele se levantou. Um certo se levantou porque Jesus estava pregoando. Jesus estava falando do poder, da graça, da divindade. E ele se levanta para tentar desconstruir tudo que Jesus estava falando. E ele diz assim: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus, sabendo que ele lia e que ele conhecia, era instruído na lei. Você conhece a lei? Já conheço, de qual é salteado. Qual é que você quer que eu recite para você? Que parágrafo você quer que eu fale? Jesus, não, vou lhe contar uma pequena história. Aí Jesus pode também, eu posso parafrasear com o livro de, se não me falha a memória, João capítulo 3, né? Nicodemos? Nicodemos chega, era um doutor também da lei. Mestre, bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém opera o milagre que tu operas. Aí Jesus disse: tu és mestre, né? Israel, tu tem que nascer de novo. Faltou o sacerdote nascer de novo. Faltou o levita nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Aí você vai começar a olhar para esse irmão que está do teu lado, não vai se achar mais superior a ele, e também não vai se achar inferior, mas vai se achar igual. Porque o nosso Pai, Ele nos põe em uma igualdade terrena, para que possamos alcançar uma superioridade celestial. Porque Satanás não vai poder pôr a mão em mim e em você, porque aí sim, não entramos juntos no caixão, não iremos juntos entrar nos céus, mas aquele que guardar o amor em teu coração vai poder ver aquela outra pessoa que teve a mesma atitude de Jesus lá nas hóstias celestiais, aonde há ruas de esmeralda, e ainda irá banquetear-se na mesa do rei, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Olha para o irmão que está do teu lado aí, mesmo que você não conheça, diga: quem é você? Se apresenta para ele aí, se não conhece. Meu nome é Pastor Luiz, filho de Jesus Cristo de Nazaré, morador dos céus, passando uma temporada aqui na terra, mas daqui um dia eu estou indo embora. Prazer conhecer cada um de vocês, cada um com a natureza diferente, com pensamento diferente, com gênero diferente. Talvez até que não goste de mim, mas eu amo em Cristo Jesus, porque assim que Ele me ensinou. Quando a pessoa disser a você assim: rapaz, eu não te suporto, você diz: mas eu te amo. Rapaz, se eu pudesse eu não passava nem perto de você. Você falava assim: mas se eu pudesse eu ficava o dia todo do teu lado. Rapaz, se eu pudesse, quando você passasse na rua, eu mudava o caminho. E se eu pudesse, quando eu visse você mudar o caminho, eu mudava também, só para me encontrar com você, porque eu te amo.
Porque houve transformação de vida. Porque acabou aquele ego, sabe? Acabou aquela valentia. Nós hoje estamos vivendo em um mundo tão desconfiado que hoje você não pode dar carona a uma pessoa desconhecida que você não sabe quem é, infelizmente. Mas isso não te impede de você se encontrar com alguém que você não conheça e desejar a ele um bom dia, uma boa tarde. Na minha época de adolescente, meus pais e meus falecidos pais me ensinavam a eu pedir bênção aos mais velhos, mesmo que não fossem nada meus. Pensa meu avô, não sabia nem quem era o velho. Pensa minha avó, não sabia nem quem era a velha. Pensa meu tio, não sabia nem quem era o cidadão. Pensa minha tia, não sabia nem quem era a cidadã. Então nós temos que aprender a amar primeiro, aqui, para, sabe, descer do céu um amor diferenciado de todos os amores humanos, de que o amor eros, o amor fraternal, maior do que todo o amor é o amor ágape, o amor de Deus para com o homem. Sei que nós estamos num tempo de pandemia, sei que nós estamos vivendo um tempo, onde a Bíblia mesmo fala em Eclesiastes que há tempo de estar junto, mas ia ter tempo de se afastar, como estamos passando por esse tempo agora. Mas fica de pé nesse momento em nome de Jesus. E antes de nós orarmos,